Graças a Deus, que a paz de Jesus esteja entre nós, que as nossas primeiras palavras sejam de agradecimento a Deus pela oportunidade no trabalho do bem, bem como a espiritualidade amiga e a direção material desta casa, por estarmos aqui hoje falando acerca da doutrina espírita, o Evangelho redivivo do Mestre Jesus. E hoje é dia de festa, né? Porque o céu de Cabo Frio está completando 18 anos. E eu tenho a impressão que dos 18, eu venho aqui a 15 ou 16 mais ou menos. Então, eu me sinto honrado de estar aqui hoje fazendo a palestra para vocês, porque é uma possibilidade de nós comemorarmos juntos, né? Essa casa que, sob a batuta do Juan, ela segue bem os passos dos propósitos do fundador do CELD do Rio, o Altivo Panfiro, querido amigo que já se encontra na pátria espiritual. Então, uma das grandes, hoje nós vamos falar sobre o bem e o mal, e uma das grandes tarefas da casa espírita é justamente o esclarecimento que a doutrina espírita dá acerca da lei de Deus e faz com que nós possamos distinguir bem, ou distinguir melhor, para não ficar uma repetição, né? O bem do mal. E isso é muito importante. Às vezes a gente não dá a devida importância a pequenos detalhes. Nós achamos às vezes que fazemos um trabalho, que fazemos uma palestra, que fazemos alguma tarefa e que isso é uma coisa muito simples. É claro que nós devemos nos sentir assim aos olhos de Deus, porque nós temos o dever de agir com humildade. Mas nós precisamos entender também que, às vezes, uma palavra muda a vida de uma pessoa. Uma vez, encontrei uma conhecida minha, ela era amiga de infância da minha irmã. E ela está numa profissão lá ligada à tecnologia, está até bem sucedida, trabalha numa empresa muito grande. Aí nós estávamos conversando assim, era uma festa de aniversário de um parente meu. Aí perguntei a ela assim, como é que você foi parar nesse ramo, né? Como é que você foi? Fui parar porque você me aconselhou. Eu falei, eu? Foi você que me aconselhou. Eu falei, é mesmo? Ela me contou que eu tinha aconselhado ela a procurar o ramo, né, da informática, esse viés da tecnologia que estava em expansão. Assim, a gente fica feliz porque foi uma possibilidade de ajudar uma pessoa. Mas se isso valeu para a vida profissional, né, quanto não valerá para a vida moral da pessoa? Às vezes, um pequeno conselho que a gente dá, a pessoa deixa de tomar um rumo que poderia ser desastroso. E o bem é sempre o bem. E por menor que a gente ache que praticou um ato insignificante, isso é muito importante, porque o nosso dever é de amar ao próximo, de fazer ao outro o que nós gostaríamos que fosse feito a nós. E qualquer contribuição que nós damos para ajudar o próximo é muito valiosa aos olhos de Deus. Tanto que Emmanuel nos diz assim, que o bem que nós praticamos é nosso advogado em toda parte, né? Então, nós estamos todos de parabéns, o céu está de parabéns, os espíritos, embora não liguem para isso, os espíritos diretores, né, eles ligam para o trabalho, para o desenvolvimento da casa, o desenvolvimento da divulgação da doutrina espírita, mas eles também estão de parabéns, porque têm a capacidade de gerir a todos nós, cheio das nossas dificuldades, e fazer com que a casa cumpra o seu papel de divulgar a doutrina espírita. Bom, então a nossa conversa de hoje é sobre o bem e o mal. É muito interessante, eu tenho aqui umas anotações para nós conversarmos acerca do bem e do mal, que são bem interessantes para nós refletirmos, né? Então,
a primeira coisa que nós precisamos entender, e que a doutrina espírita esclarece muito bem, é que o bem e o mal estão ligados ao cumprimento ou não da moral, da regra de bem proceder. Então, nós fazemos o bem quando nós praticamos a lei de Deus, quando nós temos uma regra, adotamos a regra de bem proceder. E praticamos o mal toda vez que nós escapamos da lei de Deus. É simples assim, né? Não é simples? Por que a gente então não faz o bem o tempo todo? Mas tem uma coisa que é muito pior, é que a gente nem entende que está fazendo mal, muitas vezes. Às vezes a gente entende sim, né? Mas tem vezes que nem nós compreendemos que estamos fazendo mal. Porque estamos com aqueles vícios tão arraigados em nós, eles fazem parte tanto do nosso proceder que nós não prestamos atenção. Mas os espíritos nos dão aqui uma regra muito simples. Na 632, Kardec levanta assim a possibilidade de nós estarmos enganados. Na 631, ele fala da distinção. Se a gente distinguiu ou não o bem. Pode haver um equívoco na distinção, né, entre o bem e o mal. E na 632, ele fala da gente se enganar. Né? Então, com relação primeiro à distinção, né, de distinguir, os espíritos dão uma resposta muito interessante. O homem tem meios de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? E os espíritos respondem, sim, quando crê em Deus e o quer saber. Então, não basta só crer em Deus, não. Tem que querer saber. Porque às vezes a gente acredita em Deus, acredito muito em Deus. Acredito, mas vem cá, quero te contar uma coisa. Você sabe o que é orgulho e egoísmo? Não, isso aí eu não quero nem saber. Né? Não quer saber por quê? Porque não quer se ver. Uma vez eu fui com uma pessoa que é parente minha, aí fui levando ela pelo raciocínio que eu queria chegar no orgulho e no egoísmo. E queria chegar num ponto em que ela tinha que me dizer se acreditava ou não em Deus. E ela havia recebido comunicações de um parente desencarnado. E ela acreditou nas comunicações. Mas aí eu fui levando assim e perguntei assim, vem cá, as comunicações, as mensagens psicografadas recebidas lá da fulana, você acreditou? Aí ela ficou assim encurralada, né? Aí falou assim, nunca parei para pensar nisso. Você tem certeza que você nunca parou para pensar nisso? Porque quando você falou assim, assado para mim, isso é coisa de quem acreditou. Você não sabe me dizer se você acreditou ou não? Então, ela não queria saber disso. Porque se ela desse a resposta, ela ia ter que pensar e ia ter que se comprometer com isso. Ela não queria se comprometer. Não queria nem dar a resposta. Então, os espíritos dizem aqui, né? Quando crê em Deus e o quer saber. O que é bem ou mal. Porque às vezes a pessoa não quer saber, não. Eu quero continuar fazendo o que eu estou fazendo e eu estou muito satisfeito e acabou. Às vezes é assim, né? Não quero saber da diferença, não. E na 630, isso é na 631, e na 632, quanto à distinção, né, assim que Kardec pergunta, o homem estando sujeito a erro, não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal, acreditar que faz o bem quando na realidade faz o mal? E dizem assim os espíritos, Jesus vos disse, vede o que quereis que vos fizessem, ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganarei. Mas, agora, não querendo contrariar, e nem tenho capacidade para isso, a resposta dos espíritos, mas às vezes não é questão de enganar, não, de se enganar, não. Às vezes é questão de não estar nem prestando atenção no que está fazendo.
não está nem prestando atenção no que está fazendo. Porque nós trazemos em nós os vícios muito presos a nós do passado. Eles são oriundos dos nossos instintos e não conseguimos nos livrar deles assim de uma hora para outra. Então, às vezes, uma coisa para nós é significante, o outro atingiu e causou consequências danosas. Consequências que ele ficou magoadíssimo, se achou lá muito atingido. E isso acontece porque o outro pode estar com um grau de suscetibilidade muito elevado e acontece também porque eu posso não ter prestado a devida atenção ao outro. Isso pode acontecer por esses dois motivos. O outro ser muito suscetível e eu também não estar prestando atenção ao que eu faço ao outro. Então, quando nós queremos realmente praticar o bem, nós temos que estar atento aos nossos atos. Aí a regra aqui é bem simples. O homem procede bem, está lá na 629, quando faz tudo intencionalmente para o bem de todos. Então veja que isso tem uma diferença. Quando faz tudo para o bem de todos e não para o bem próprio. Então sempre que nós colocarmos o outro na nossa frente, nós teremos uma possibilidade muito pequena de praticar o mal. Será que a gente conseguir aumentar um pouquinho? Aqui que eu estou me sentindo bem abafado mesmo. Não precisa, se aumentar um pouquinho, está 24 graus, acho que fica muito quente, 24 graus. Então, o que é que acontece? Nós precisamos ter, então, esse diferencial, o de prestar atenção no próximo, o de querer agir para o bem do próximo, porque se eu não presto atenção para fazer o bem do próximo, eu vou estar prestando atenção para fazer o bem para quem? Para mim. Aí quando eu olho para mim, o que acontece? Quando eu estou olhando para mim mesmo, como é o nome disso? Tem um nomezinho bem conhecido por nós, egoísmo, né? Então, eu gosto de fazer uma brincadeira aqui, já devo ter feito com vocês, que eu falei muitas vezes aqui, farinha pouca, aí todo mundo fala assim, né? Meu pirão primeiro. Não, quando o sujeito é bem egoísta mesmo, é farinha pouca, só eu que como pirão. Que meu pirão primeiro, tem uma fila de eu. Tenho eu, o segundo lugar eu também, o terceiro lugar eu também estou eu, o quarto, depois tem uma fila lá de 100 e tantas pessoas de eu, aí sobrar alguma coisa, vem o próximo. Tanto é que mais à frente, quando, ainda sobre o bem e mal, quando se fala do mérito da ação, os espíritos destacam que quanto mais sacrifício se faz para a prática do bem, ou seja, quanto mais empenho se tem, mais meritório ele é. Embora eles digam que todo bem é meritório. Mas há uma diferença muito grande e eles exemplificam com o óbolo da viúva. Uma passagem conhecida de todos nós, onde os frequentadores do templo passavam lá, né, no local onde se colocavam as oferendas, que é aquele nome engraçado, né, gasofilácio, e jogavam lá o dinheiro. E alguns, para demonstrarem que faziam, para dar a demonstração de que faziam grandes contribuições, jogavam uns sacos de moeda, assim meio aberto, que eles batiam lá no fundo, faziam muito barulho e chamavam a atenção. Jesus, observando o comportamento deles, chegou um momento lá que chegou uma pessoa, uma senhora, e botou, que ele disse que era uma viúva, botou uma pequena moeda, talvez fosse a menor expressão monetária da moeda ao tempo. E depois Jesus pergunta, quem foi que mais contribuiu? E explica que quem mais contribuiu foi aquela viúva, porque ela deu do que lhe fazia falta. Então, a questão não é de quantidade, é de qualidade. E podemos ir mais adiante. A questão não está exatamente no que eu vou fazer ou no que eu não vou fazer. A questão está nos meus sentimentos. Quais são os objetivos dos meus sentimentos? Por que eu quero praticar ou deixar de praticar tal ato? Eu viso o quê? O
que eu estou visando? Eu viso o bem do outro ou viso meus interesses? O que está por trás disso? Mas há algo ainda que eu quero repartir com vocês, que eu reputo muito interessante para nós raciocinarmos, que é a questão do bem e do mal, muito importante, é de nós acreditarmos no bem. Porque, em realidade, se nós formos verificar, lá no fundo, nós ainda não acreditamos piamente no bem. Temos sinais claros disso. Quando assistimos uma cena de violência, ou quando assistimos algo que nos revolta, o que nós desejamos para o malfeitor? Nós pensamos assim, que os bons espíritos cuidem desse irmão desviado do bem? Fazemos igual Antônio de Aquino, que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. É assim que nós procedemos? Ou a gente fica torcendo para ele entrar no coro, tomar uns tapas no pé da orelha? Isso para ser leve, né? Porque tem gente até que fala que tinha que matar mesmo, fazer acontecer. Mas se formos olhar lá no fundo, a gente, até quando a gente já se policia bem, lá no fundinho a gente fica assim com um grau de satisfação quando o sujeito se dá mal. Os filmes todos do circuito hollywoodiano, os heróis sempre vencem por quê? Pelo quê? Pela violência. Nós não temos grandes filmes que no final o bem vence sem violência nenhuma. Temos não. Mas já temos alguns. Não temos todos. Temos um número muito pequeno, mas já temos alguns. Porque a ideia de Deus e da ideia do bem e a ideia do cumprimento da lei de Deus, ela está no ar. E o progresso vai ocorrendo. E as verdades vão surgindo. Porque Jesus nos disse que tudo que estava oculto seria revelado. E que a verdade seria conhecida e que nos libertaria. E a verdade vai se difundir. E nós vemos, sem nenhum embargo, sem nenhum desprezo ou diminuição das outras religiões, nós sabemos que a doutrina espírita é o futuro da religião, das religiões. Nós, o próprio Kardec diz que nós não temos a pretensão de deter toda a verdade, mas nós sabemos, pela forma que a doutrina foi concebida, pela forma como a doutrina nos foi trazida, nós sabemos que nós contemplamos somente a verdade, sem equívocos. Por que nós podemos dizer isso? Porque não teve ajuste, como em outras religiões, às conveniências humanas. E quem foi o guia de Kardec? Lá em Obras Póstumas, Kardec faz a pergunta para o guia: animaste alguma personagem conhecida na Terra? E Kardec tomou uma dura muito grande, que o Espírito respondeu para ele assim: eu disse para você que me chama a verdade, isso deveria bastar para que você fosse discreto, ou para que guardasse discrição. Ele não queria que fosse divulgado. Então ele se apresentou como quê? Como o Espírito de verdade. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 6, esse Espírito diz quem ele é. Porque ele nos diz: venham como outrora entre os extraviados filhos de Israel, dissipar a luz e trazer dissipar as trevas e trazer a luz. E escutai-me, o Espiritismo, como minha palavra em tempos passados, deve lembrar a todos que, acima de tudo, reina o Deus bom, o Deus de amor, que faz as ondas levantarem e as plantas germinarem. Revelei a doutrina e, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem espalhado na humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Ora, quem em tempos pretéritos lá entre os judeus disse: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque é suave o meu fardo e leve o meu jugo. Quem foi que disse isso? Foi o próprio Cristo. Mas imaginemos se a época de Kardec, ele dissesse, revelasse, que era o próprio Cristo que guiava o trabalho. Iam reacender, provavelmente, as fogueiras da Inquisição, porque eles já queimaram até os livros, né, lá no Alto de Barcelona, não seria difícil que isso ocorresse. Mas não tinha essa finalidade do confronto, tinha a finalidade do esclarecimento. E nós estamos muito recentes como religião. Temos menos de 200 anos. É muito recente ainda. Então a doutrina espírita tem um papel de conduzir o raciocínio dentro da metodologia. Um raciocínio dentro da metodologia, ele é um raciocínio científico, porque o conceito mais moderno de ciência não é aquele aspecto de laboratório. Né? A gente pensa em ciência, como é que a gente pensa? Pensa o sujeito de guarda-pó com óculos grandão, né? Lá olhando num microscópio. Mas o conceito de ciência atual é ligado à ideia de metodologia. E a metodologia é a busca da verdade com a utilização das expressões corretas para transmitir a ideia que se pretende. As palavras adequadas. Esse é o conceito de metodologia. E Kardec foi primoroso nisso, até porque ele tinha metodologia por excelência como pedagogo que se instruiu com Pestalozzi, discípulo de Pestalozzi. Mas nós acreditamos no bem? Não acreditamos ainda não. Posso dizer a vocês, com certeza, nós estamos nos esforçando bastante, mas lá no fundo a gente ainda não acredita totalmente no bem. Nós ainda não temos a crença que o bem pode vencer. Tanto é que nós aí, nesses últimos tempos aí na política, a polarização está muito grande e a ideia é de que se vence pela força. Mas nós podemos pensar assim, mas como é que faz para combater essa violência? É claro que tem que ter lá as nossas forças de segurança, está tudo certo. Mas será que a estratégia não pode ser com vistas ao menor número de vítimas possível? Talvez não seja o que se está fazendo ou não, talvez seja a forma como se está fazendo, ou as diretrizes gerais, porque no momento em que eu incentivo, que recado eu passo para quem está abaixo de mim? Mas o interessante é que muitos desses que incentivam, que determinam, que detêm o poder, se dizem cristãos. Mas se esquecem lá da passagem do profeta do Velho Testamento, dizia até aqui se conquistou pela violência. E nós, qual é o nosso papel? Esclarecidos que somos pelos Espíritos, nós podemos pegar aqui esse livro e vamos ver que poucos outros livros, o Livro dos Espíritos, tem poucos outros livros que falam sobre o cristianismo, que explicam sobre as religiões, nós vamos ter conceitos tão explícitos e tão claros quanto esses, e tão objetivos quanto esses que nós temos aqui. Então, cabe a nós o quê? Cabe a nós nos esforçarmos. Esse é o nosso papel. Mas o que eu vou fazer? Eu tenho algum poder para mudar alguma coisa? Todos nós temos um grande poder na mão. Todos nós. Que é o poder da oração. Mas será que a utilizamos para esse fim? Ou, vamos voltar lá no início da nossa conversa, ou ainda estamos tão voltados para nós mesmos, que na hora das nossas preces, nós fazemos a prece somente por nós. É assim? Senhor, precisava tanto disso, precisava daquilo, mais daquilo outro. O Senhor me ajuda, Senhor. E a prece tem 3 objetivos distintos. Nós usamos outro? Adorar, louvar, pedir, agradecer. Geralmente a gente usa qual? Qual o objetivo que a gente usa? O de pedir, né? Esse aí a gente
é craque. Para pedir nós somos bons, a beça, somos eternos pedintes. Mas precisamos começar a louvar a Deus. Não porque Ele precise disso, mas é porque é um ato de submissão. É porque é uma forma de nós fluidicamente nos envolvermos com a lei de Deus. É uma forma, quando nós agradecemos a Deus, é uma forma também de reconhecimento de Deus em nossa vida. Ah, mas será que isso faz diferença? Com certeza que faz diferença. Se assim não fizesse, nós não teríamos lá no final do Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo todo destinado à prece. Mas vamos retornar de novo. Né? Olha que já é a segunda vez, por isso que eu falei retornar de novo. A questão de a gente acredita ou não na prece, no bem e no mal. Então, tem uns amigos aqui que já escutou falar isso, que eu fiz uma outra palestra alguns dias atrás, eu usei esse exemplo. É um filme verídico, baseado em fatos reais. O sujeito acreditou no bem do início ao fim. E num momento de crise, num momento assim que é considerado um dos mais terríveis para a humanidade. Podemos dizer que é um momento mais difícil para o homem encarnado. É um momento muito difícil, que é durante a guerra. Então tinha lá um sujeito que teve problemas graves de violência na família, porque o pai era alcoólatra porque era neurótico de guerra, foi a primeira guerra e ficou neurótico, e era agressivo com a família. Em um determinado momento da vida dele, ele revoltado com aquele comportamento do pai, ele pegou a arma e quase que matou o pai. Mas não matou, quase que matou. E como ele tinha raízes religiosas, ele se apegou lá com a crença e prometeu a Deus que nunca mais ia ser violento e que nunca mais pegaria em arma. E aí, quando teve a guerra, ele se alistou e pretendia trabalhar no serviço médico. Ele disse, eu não vou tirar vidas, eu vou salvar vidas. Mas se recusava a pegar em armas. E ele dizendo isso dentro de um quartel, a coisa não ficou boa, né? Porque como que não vai pegar? Ah, mas eu estou dando uma ordem para você, mas isso eu não vou fazer. E lá nos Estados Unidos, a história se passou nos Estados Unidos, tem uma função interessante, eu não sei se ainda assim, mas a época dele era, para quem se dedica a levar a ideia religiosa para dentro das Forças Armadas, chama objetor de consciência, um nome engraçado, né? Objetor de consciência. Ele queria ser um objetor de consciência trabalhando no serviço médico. E aí sofreu pra caramba, porque quando ele se recusou a pegar em arma, o sargento foi para lá, no meio dos companheiros dele, e disse, fulano não quer pegar em arma, ele se acha melhor que nós. Vamos tratar para a vida dele ser boa aqui dentro. Ih, aí o sujeito apanhou, que Deus me livre. Um batia nele e falava, e agora, bati em você, o que você vai fazer? Aí ele não fazia nada, ficou quieto. Mas eu estou te batendo, você é covarde? Ele, eu não sou covarde, mas eu não vou reagir. Não reagia. Aí o sujeito tomou a Bíblia dele, aí caiu a foto da namorada dele, aí ele mexeu com ele, mexeu muito com os brios dele, e ele não reagiu. Aí o sujeito lá que estava, outro soldado lá que estava mexendo com ele, ele disse, me devolve isso. Aí ele falou, me devolve por favor. Aí ele falou, me devolve por favor. Me devolve por favor fulano, que era o nome dele. Aí ele repetiu, me devolve por favor fulano. Aí ele entregou. Conclusão, enfrentou a corte marcial, que veio o comandante e disse, você tem que pegar na arma. Não deixaram ele, não deram a folga dele que ele ia se casar, não deram a folga dele para ele se casar, ficou preso, e aí o pai dele conseguiu ir lá procurar um militar com quem ele tinha lutado na guerra, que deu uma carta dizendo que havia uma lei que tinha acabado de ser aprovada, de que ele, como objetor de consciências, não era obrigado a pegar em armas.
E o pai chegou lá no momento do julgamento, ele foi absolvido, e foi engraçado que o presidente lá da corte marcial disse para ele, só tem o direito de ir para a guerra sem pegar em arma, pode ir, né? Debochando, né? E ele foi para a guerra sem pegar em armas, e sem pegar em arma, ele salvou 75 homens na batalha, sem pegar em arma. Todos era um monte que se estava conquistando, no alto lá do monte, aliás, era uma montanha, né? Lá do alto da montanha tinha um platô e dali seguia, eles precisavam conquistar aquele terreno ali. E todos foram embora, desceram, e ele ficou lá escondido. Foi ele que descobriu que os japoneses se escondiam numas cavernas, porque ele ficou lá salvando todo mundo, sem pegar em arma. Ele pegava, arrastava quem estava vivo, botava na beira do precipício, amarrava e descia com a corda. Ele desceu, salvou 75 homens assim. Inclusive aquele que o agrediu, inclusive o sargento que incitou ele a ser agredido, inclusive o oficial que também debochou dele. E aí, ao final, né, do filme, ele então, o oficial vai conversar com ele, olha, nós temos que voltar lá, mas os homens não querem ir sem você. Então, quer dizer, aquele que estava sendo debochado, a tropa, ele levou tanto o moral da tropa, e a tropa não queria ir sem ele. Eu sei que o sábado, que ele era adventista do sétimo dia, eu sei que o sábado é seu dia sagrado, mas você não pode abrir uma exceção para a gente poder lutar, porque os homens não querem ir sem você? Aí ele abriu a exceção lá e mostra lá uma das últimas cenas do filme, todo mundo pronto para começar o combate. Aí o comandante-geral liga lá para o oficial. Mas não vai começar? Não, nós estamos esperando o soldado acabar de rezar. Mas que soldado é esse? Nós estamos esperando ele acabar de rezar. E aí, esse caso é um caso verídico. O soldado se chamava Desmond Doss, e ele foi condecorado. Recebeu a mais alta honraria lá, militar, numa guerra e tal. Viveu até, isso foi na Segunda Guerra, e ele viveu até o ano de 2006. No final do filme tem um depoimento dele lá, tem um depoimento do irmão, do oficial que ele salvou e de mais alguém lá que ele ajudou. Mas por que eu estou citando esse filme para vocês? Porque além de ser um exemplo de que a ideia está começando a se espalhar, que é um filme do circuito hollywoodiano, é também, como se trata de um fato real, é também a prova de que, se nós acreditarmos no bem, nós vamos conseguir vencer. Se acreditarmos no bem. Ele acreditou no bem. Ele se firmou no bem. Ele cumpriu o maior dos mandamentos. Até lá no meio do filme, ele disse, né, amar o próximo como a si mesmo. Foi a regra de Jesus. Mas ele deixou uma outra regra. Amai aos outros como eu vos amei. Um mandamento a mais vos dou. Amai ao próximo como eu vos amei. E é uma diferença muito grande entre amar o próximo como a si mesmo e amar como Jesus amou. Amar como Jesus amou. Jesus deu a vida dele por nós. Alguns até dizem assim, mas era Jesus, né? Ele já estava preparado, já era um espírito, mas por isso mesmo, que por ser um espírito mais sensível, mais evoluído, embora tivesse um controle total do seu corpo, porque a característica de espírito perfeito é predominância total do espírito sobre a matéria, lá na escala espírita, ele é um espírito perfeito. Predominância total do espírito sobre a matéria.
Embora ele tivesse essa predominância total, mas sofreu. Não tenha dúvida que sofreu. E sofre mais, porque a questão não vai só ao aspecto físico, vai ao aspecto dos sentimentos, da sensibilidade, que sem dúvida nenhuma é muito maior do que a nossa. Então, o sofrimento não é menor, não. O sofrimento é maior do que o nosso. Por isso que a regra é essa. Ah, mas alguns argumentam, né? Isso é inatingível. Será que é inatingível mesmo? Bom, se nós olharmos do aspecto de uma única vida, era inatingível. Mas o espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala, né, que quando Jesus pronunciou a palavra amor, os povos estremeceram, os mártires inebriados desceram ao circo. O Espiritismo vem, por sua vez, trazer uma segunda letra do alfabeto divino. É a reencarnação, que revela ao espírito todo o seu patrimônio intelectual. Então, a diferença da reencarnação é porque nós não vamos acreditar na salvação. Nós vamos acreditar na evolução. Isso faz uma diferença muito grande, porque eu não vou estar salvo porque eu cumpri tal ou qual regra, porque isso não se consegue numa encarnação só, numa vida só. Eu vou alcançar a felicidade não porque eu estarei ou não salvo, porque salvo todos estão. Em algum momento todos vão evoluir, mas sim porque eu estou caminhando perante a lei de Deus, melhorando os meus vícios, o que é difícil, não é fácil. Por quê? Porque nós, para podermos alcançar, nós temos que alcançar a evolução, nós temos que resistir às nossas dificuldades. Temos uma questão aqui, que embora seja da próxima semana, mas vale a pena, que está dentro do contexto que nós estamos falando, né? Quando Kardec pergunta assim, a 641, o desejo do mal é tão repreensível quanto o próprio mal? Os espíritos respondem, depende. Há virtude em resistir voluntariamente ao mal que se deseja fazer, sobretudo quando se tem a possibilidade de se satisfazer esse desejo. Se o que falta é apenas ocasião, é culpado. Então, toda vez que eu resisto voluntariamente ao mal, eu estou sendo virtuoso. Há ali virtude. Por quê? Porque como eu não consigo de uma vez, eu vou ter que ser aos poucos mesmo. Então, como é que nós começamos? Eu não quero mais xingar no trânsito, né? Aí eu começo assim, ó. Foi o que eu fiz comigo, né? Foi o que eu fiz comigo. Tem uma boa resistência aí. Mas não é infalível não, vou contar a história já para vocês. Foi o que eu fiz comigo. Não quero xingar no trânsito. Então, o sujeito fazia lá barbaridade, eu falava, vai com Deus, meu filho. Jesus te ampare, né? Saí entre os dentes, né? Mas, aí eu fui. Hoje eu não falo nada. Eu tenho uma boa resistência a isso. Mas no outro dia, tu sabe que o sujeito, até contei isso para uma amiga aqui, o sujeito, eu perdi a entrada lá para a pista automática no pedágio, lá na linha amarela no Rio de Janeiro, o sujeito veio com um caminhãozão e entrou na minha frente. Aí eu buzinei, ele nem aí. Aí eu não satisfeito, saltei do carro e fui lá tirar satisfação com ele. Eu falei, é isso aí mesmo, meu amigo? Aí estava lá no impropério lá com ele lá, aí o guia falou assim para mim, eu esqueci de contar isso, né? O guia falou assim, isso vai ser ótimo para a palestra de amanhã, né, meu filho? Vai ser muito bom, né, não? Aí eu entrei no carro, fiquei quieto lá, né? Mas é só para ver que não é infalível, tá? A gente conquista, mas tem que ficar de olho, né? Como é que é lá mesmo a recomendação de Jesus? Vigiai, orai é depois, vigiai e orai, né? Porque, né, tem até uma passagem na Bíblia lá, depois que a cidade está invadida, não adianta mais o sentinela, né? Vigia em vão o sentinela. Então, primeiro você vigia, aí vigiou, ora, mas tem que vigiar primeiro. Mas
nós precisamos ser um pouco. Então, quando eu tenho aquela vontade e resisto, ali tem virtude. Vou dizer mais, quando eu tenho vontade, falho e logo em seguida, não devia ter feito isso, não era assim que eu queria proceder. Também tem virtude ali. Porque já tem uma resistência. Não foi infalível, né? Mas já tem a resistência. E de tanto você insistir, né, nessa resistência ainda falível, vai chegar um dia que antes de você pensar em elogiar a genitora do sujeito, você vai falar, não vou fazer mais isso não é isso que eu quero para mim, né? Não quero entrar nessa vibração. Jesus te abençoe, meu filho, vai com Deus, vê se aprende a dirigir melhor, né? Vai ser assim que nós vamos fazer, né? Eu hoje já perguntei, até brinco assim na maioria das vezes, será que ele dirige sempre bem assim ou às vezes ele dirige pior, né? Mas é uma conquista, porque ninguém consegue de uma vez para outra. Vamos pegar e vamos pensar aqui, falando em bem e mal, resistência, vamos pegar aqui um dos maiores exemplos que nós temos, no cristianismo. Tem outros, né? Mas vamos pegar um dos maiores, nos mais festejados. Paulo, o apóstolo. São Paulo. Era o cão chupando manga azeda, pessoal, para os cristãos, né? Para os judeus era o máximo, príncipe do sinédrio. Mas tocava o terror nos cristãos. Até que quando foi lá, né, que ele foi para prender Ananias, que ele entendia que Ananias, que tinha, quem leu Paulo Estevão conhece a história, né? Ananias é que tinha convertido lá a Abigail, que era a noiva dele, que ele achou que a Abigail morreu porque contraiu uma doença por causa do fanatismo dela pelo cristianismo, mas não foi nada disso. Ela morreu porque ficou muito desgostosa, ficou com a imunidade baixa e já assistiu o Paulo mandar apedrejar o irmão dela, o Estevão, que virou o guia do Paulo. Olha só, que virou o guia do Paulo. Então ele estava indo lá para Damasco para passar o cerol em Ananias, tentar o sarrafo no Ananias, né? E aí, no meio do caminho, encontrou Jesus e começou toda a história que vocês conhecem. E foi o Ananias que foi lá, Jesus falou, Ananias, vai lá curar Paulo. Ele falou, qual? Aquele que veio para me sentar? Jesus disse, é esse mesmo, meu filho. Aí ele foi lá e curou, né? Ele passou a enxergar. Paulo, esse exemplo todo que a gente tem, né? De determinação, de modificação. Ele, determinado, falou, Senhor, por que o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero, esse sim eu ainda faço? Paulo, que já estava lá, ó, sei lá quanto tempo na nossa frente aí. Ele falou isso. Somos nós que vamos nos arvorar e não, comigo pode deixar que já está tudo garantido. Não, vai quebrar a cara, né? Que nem eu lá com o amigo lá do caminhão, o gente boa, né? Abençoado, que Deus o tenha em boas vibrações, né? Perdi a estribeira, porque a gente não pode se achar já conquistado. Nós temos que entender que nós estamos numa luta. Ah, mas não vai acabar essa luta? Vai, quando você for perfeito. Tem certeza que se fosse Jesus dirigindo, não ia lá tirar satisfação do caminhoneiro. Vocês duvidam? Não duvido, né? Mas ele já está lá no grau que nós ainda não chegamos. Então a questão é da conquista. Por isso que não é salvação, é evolução. É a felicidade através da perfeição, para que nós possamos alcançar os objetivos. E como é importante, então, está na nossa hora? Como é importante, então, nós distinguirmos o bem do mal. Como é importante que nós tenhamos essa compreensão. E como é que nós vamos alcançar essa compreensão? Estudando, lendo, refletindo, pensando na nossa vida de relação, que a vida é corrida, né? Cheio de coisa para fazer, cheio de tribulação. Às vezes lá no meio do corre-corre, a gente não presta atenção nas coisas não. Não presta atenção nas coisas não. A gente passa batido. A gente deixa para lá. Então, um dia eu estava ocupado, atarefadíssimo, andando no centro da cidade, atrasado. Aí uma senhora me pediu comida. Eu atrasadíssimo. Aí, não dá não, senhora, não tem não e tal. Aí passei.
Aí eu falei, mas se ela tiver com muita fome mesmo? Aí eu voltei para falar com ela. Aqui, ó, toma aqui para a senhora comprar uma comidinha para a senhora. Dei lá, sei lá, de 15 reais, 20 reais, que eu tinha trocado no bolso, né? Mas já teve oportunidade que eu não me lembrei de fazer isso. Ah, mas olha só, tinha outro para dar. Bom, podia até ter outro para dar, mas eu não tenho nada a ver com o outro, nesse sentido, né? Aí o pedido foi feito a mim. Sabe lá que trabalho que deu para fazer ela pedir a mim, de fazer o caminho dela cruzar com o meu? Aí tem médium que diz assim, né? Poxa, parece que tudo vem em cima de mim. Claro, meu filho, você é médium. O espírito olha e fala assim, ó, aquele lá vai ajudar, aquele é bom, ó. Ele vai lá, escuta a palestra, né? Faz palestra, vai trabalhar na obra social, distribui alimento, cesta básica para as famílias carentes, pede aquele lá que ele vai dar. E aí, chega na hora, você está ocupado. Né? Está ocupado. Isso é igual quem participa de trabalho mediúnico, né? Os espíritos têm um trabalho danado para preparar tudo. Preparar tudo. Pode falar, isso tanto serve para cura quanto para desobsessão. É tudo pronto. O espírito ansioso para poder falar. Aí chega na hora, o médium não vai. Por quê? Não, sabe o que é? Amanhã eu tenho um churrasco para ir. Aí eu não vou poder vir à palestra. Aí quando participa da desobsessão, tem que comparecer a uma reunião pública. Como eu não vou poder ir à reunião pública, eu tenho um churrasco para ir, aí eu não vou ao trabalho. Né? Ah, se o churrasco tivesse marcado há um mês, tá até bom, né? Você avisou lá, deu tempo da espiritualidade, mas às vezes não é assim de um mês para outro, não. Às vezes é no mesma semana, né? Tudo pronto, sabe lá quanto tempo a espiritualidade levou para convencer aquele irmão, vem meu filho, vamos lá, você vai escutar, tem um amigo que vai falar lá para você, é um ambiente bom, e uma vontade, acho que não tem nada de bom para mim lá não, chega na hora, o médium não vai. Ah, não tem outro para incorporar? Pode ser até que tenha, mas a ligação fluídica foi feita com aquele lá, né? Já tem uma ligação que é feita. E isso, acreditem, é para tudo. É para o trabalho da cura, da desobsessão, do fornecimento de alimento aos irmãos necessitados. Ah, isso também, claro. Ou acha que tem alguma coisa de improviso na casa espírita? Acha que esse movimento todo que tem dos espíritos é para quê? Para que as coisas deem certo, para que as coisas aconteçam, para que as coisas possam ser bem-sucedidas. E isso tudo, para que funciona a casa espírita? Para divulgar a doutrina espírita. E para que precisa divulgar a doutrina espírita? Porque o Evangelho redivivo do Mestre Jesus, o que significa isso? O Evangelho redivivo é resgatado na essência. Era o que Jesus queria mesmo transmitir. Por quê? Porque nós não estamos preocupados aqui com dízimo, não. Eu não tenho conhecimento que o Juan tem Mercedes. Não tenho conhecimento, não. Nem tem fazenda de gado. Né? O que se pede na casa espírita para quê? Campanha do quilo. Né? As campanhas que casa espírita está sempre no vermelho. Mas não é para satisfação. A gente sabe que Deus não precisa de nada. A gente não lança desafio nenhum a Deus. Vou lançar um desafio. Né? Aquelas teorias da prosperidade. Não. Qual é a finalidade? A finalidade é divulgar o Evangelho de Jesus. Nós trabalhamos para não ter adaptação da religião às conveniências. É diferente a adequação de trabalho, de horário de trabalho, é outra história, né? Mas, assim, não tem adequação, não tem transformação por causa de conveniência pessoal, de interesses pessoais. Não. Todo o trabalho é feito aqui para que o público possa vir e assistir à reunião pública, para que os trabalhos mediúnicos possam ocorrer, para que a obra social possa funcionar.
É toda uma rede que vai se formando em torno de nós, com os espíritos nos auxiliando. Quando nós comparecemos a uma reunião pública, mesmo que nós não participemos de nenhuma atividade, ali o público é muito beneficiado, porque é uma possibilidade, se vem com frequência, de receber muitas vezes tratamento, de receber visita de entes queridos desencarnados. Queria ter um contato com meu filho, vai lá na reunião pública do céu, de sábado 5 horas, sábado 19 horas, está sempre lá nesse horário. É um ambiente mais propício. De receber a visita de espíritos que cuidam da gente, são amigos nossos de muitas encarnações, e aqui vão poder ter uma proximidade, porque os espíritos nos amam, e nós amamos os espíritos. Embotados no corpo físico, nós não temos muitas recordações. Às vezes até temos alguns sonhos engraçados, né? Muitas vezes as pessoas falam, sonhei com um amigo, a pessoa ria para mim, me abraçava, eu não conheço, né? Não conhece, você só não se lembra quem é. Que nesta encarnação ele não fez parte da sua vida como encarnado. Mas sabe-se lá quantas encarnações aquele sujeito lá atrás foi seu irmão, seu pai, seu marido, sua mulher, seu filho. Estão aqui entre nós. E nós acreditamos nisso, né? Porque aqui é a religião dos espíritos, é a doutrina espírita. É o que nós acreditamos. Então há todo um contexto envolvido. Não é tão somente uma pessoa que vem aqui para falar da gente do Evangelho, para falar para a gente do Livro dos Espíritos. Isso também é importante, né? Porque nós vamos escutando. E por que são vários? Porque cada um traz sobre um aspecto. Eu já ouvi essa palestra antes, mas certamente quem falou disso, falou de um outro jeito. Trouxe uma outra experiência de vida, trouxe um outro enfoque, e nós vamos então tendo a possibilidade de ir criando um conhecimento, e aquilo serve para a nossa vida. Quantas vezes na nossa vida de relação nós vamos lembrar de algum fato que nós escutamos na palestra, nós escutamos no estudo, que nós lemos num livro? Então, tem uma carinha ali assim, ó, acabou. Então, isso tem todo um aspecto que nós temos que valorizar, que nós precisamos dar a devida importância. E nós temos essa possibilidade, por isso que nós temos que agradecer a Deus de conhecer a doutrina espírita, que traz todo esse esclarecimento. Nós podemos pensar assim com sinceridade, né? Será que nós teríamos tanta oportunidade de esclarecimento em outro local, em outra doutrina, ou respeitosamente até em outra religião? Eu falo para os amigos na desobsessão, que nós vivenciamos aqui, eu não consigo entender que em nenhum outro lugar, em nenhuma outra tarefa, se tem uma oportunidade dessa que a gente tem, de conversar com os espíritos, em segurança, né? Tem um pessoal que faz a brincadeirinha, né? Do dia eu estava vendo, me mandaram um vídeo, né? 2 pessoas brincando, até não era nem mais tão jovem assim, brincando, botaram um livro lá, amarraram, aí um falou, vamos fazer a pergunta, tem alguém aqui? Se for sim, roda para não sei que lado, se for não, roda para lá. Quando o livro rodou, todo mundo saiu correndo, né? Saíram correndo. Tem espírito, né? O problema é que tipo de espírito que ele chamou para chegar ali e rodar o livro, né? Então, meus amigos, é um ambiente seguro. Aí eu digo, né, onde é que nós vamos ter a possibilidade de vivenciar o que se vivencia num trabalho de desobsessão? Onde que nós vamos ter a possibilidade de trabalhar os sentimentos, ouvindo falar do Mestre Jesus com tanta profundidade e propriedade como Kardec e os espíritos nos relatam nas obras básicas? Então, são coisas que nós realmente devemos agradecer a Deus e aproveitar. E aproveitar. Porque tudo que trabalhamos aqui, tudo que compreendemos aqui, cada ensinamento que internalizamos é para a nossa felicidade. Se não for agora, será pela nossa felicidade futura. Assim então, meus amigos, encerrando, devemos agradecer a Deus por esta doutrina abençoada. Agradecer a Deus por casas como esta aqui, que hoje está fazendo 18 anos. E
aproveitando tudo isso, nós vamos chegar a uma compreensão tal da lei de Deus, que um dia aceitaremos todos os fatos, todas as ocorrências na nossa vida e no mundo, de tal maneira que a tudo renderemos graças a Deus. Graças a Deus, que Deus e Jesus sejam louvados hoje e sempre, e como diz o bondoso Antônio de Aquino, que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Graças a Deus. Nós agradecemos ao Mário.